Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme a gente combinou na aula passada, hoje então eu vou gravar para vocês uma aulinha bem condensada a respeito do discurso direto, indireto e indireto livre. Eu também tive o cuidado de fazer um resuminho para vocês e carreguei aí no Classroom. Eu gostaria que vocês clicassem nele para que a gente pudesse acompanhar juntos a aula e para que vocês também pudessem acompanhar as exemplificações. Bom, vamos lá então? Já clicaram aí? Vamos começar então pelo discurso direto. Como eu já expliquei para vocês lá no primeiro ano, o discurso direto, o narrador, ele cita exatamente a fala do personagem. Então, quando ele cita essa fala do personagem, ele coloca esse personagem falando em primeira pessoa. Geralmente ele vem com uso de travessão, né? Ele vem com pontuações que indicam e verbos também, o tempo verbal que indica que a pessoa está falando em primeira pessoa. Tem um exemplo de discurso direto aqui que eu pus no resuminho para vocês. Olha só. O réu afirmou: sou inocente. Então você sabe que quem falou isso foi o réu. Os formandos repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Quando o narrador está em primeira pessoa, reproduzindo fielmente aquilo, a linguagem de quem fala, no presente, esse discurso é denominado direto. Já o indireto, que vem logo abaixo, o narrador, ele interfere na fala do personagem, preferindo as suas palavras. Então, o que vai acontecer com esse discurso indireto? Obviamente, ele vai ser narrado em terceira pessoa, certo? E aqui eu fiz uma tabelinha da transposição do discurso direto para o indireto. Por exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo aqui para que vocês entendam. No discurso direto, o enunciado na primeira pessoa: preciso sair por alguns instantes. Você transpondo para o discurso indireto: disse que precisava sair por alguns instantes. Viram só? Simplesmente você passa aquela frase escrita em primeira pessoa, você transpõe para a terceira pessoa. Automaticamente, né, que o verbo ele não vai ficar no presente quando ele vai para o discurso indireto. Por quê? Porque você vai mencionar o que aquela pessoa falou, certo? Bom, agora chegamos para o momento mais interessante e um pouco menos simples do que o discurso direto e indireto. É o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há uma fusão entre o discurso direto e o discurso indireto. Eu aprendi o discurso indireto livre na prática mesmo, com uma definição que eu criei para poder identificar. Eu falo que o discurso indireto livre é aquele discurso que vem da consciência. É aquilo que o narrador ele pensa e solta no meio e entre esses discursos. Por exemplo, aqui ele fala: o despertador tocou um pouco mais cedo. Então ele está narrando, né, que o despertador tocou um pouco mais cedo. Olha o discurso indireto livre. Vamos lá. Eu sei que eu consigo. Ou seja, naquela narrativa em terceira pessoa vem um ser em primeira retratando aquilo que pensou, que passou pelo seu pensamento. Então, vamos lá, eu consigo. Então, ele passa para a primeira pessoa, mas é uma voz que sai do pensamento dele. Entendeu? Olha o segundo exemplo. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Tá vendo que você percebe que o discurso indireto livre, ele passa da terceira para a primeira facilmente, mas vem como sendo uma voz que surgiu no seu pensamento? Quando você passa a entender isso, não tem erro. Você sempre vai identificar que naquela mescla do discurso direto e indireto há a presença do indireto livre.
Ou seja, é aquela voz que passa para a primeira pessoa, mas não é só isso. Ela vem do seu pensamento. Ela desperta aquilo que o narrador pensou naquele momento por conta da narrativa anterior de terceira pessoa, tá? Então, há uma sinalização clara no discurso indireto livre, certinho? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem aqui também com relação aos exercícios. E eu deixei carregado esse resuminho aí para vocês com as exemplificações, para que vocês consigam compreender a questão da transposição do discurso, discurso direto, primeira pessoa, discurso indireto, terceira pessoa, discurso indireto livre, mescla entre primeira e terceira pessoa. Lembrando que vem um subconsciente, um pensamento ali no meio da estrutura frasal para indicar que ele faz parte da mescla primeira e segunda e uma voz do pensamento que surge no diálogo ou no conto ou naquilo que está se propondo a narrar. Um beijo, até mais.